Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma aula do trimestre e hoje nós estudaremos a 10ª lição, né? Como vocês, né, estão vendo aqui, a 10ª lição vamos entrar hoje e o tema, crianças, é o amigo escolhe seus ajudantes. O amigo escolhe seus ajudantes. Então, crianças, o texto que nós vamos estudar também, tá? Está lá em Marcos capítulo 1, versículo 17. E ele diz assim: venham comigo que eu ensinarei vocês a pescar gente. Venham comigo que ensinarei a vocês a pescar gente. Marcos, capítulo 1, versículo 17. Esse é o nosso Aprendendo a Bíblia, mas falaremos deles no finalzinho da aula, ok, crianças? Mas antes, nós vamos começar com uma oração. Vamos orar pela nossa família? Crianças, a família é um projeto do Senhor Jesus, é um projeto de Deus. Quando estamos em casa com a nossa família, devemos amar, devemos nos alegrar, porque esse foi um presente que Deus nos deu. A sua família é abençoada por Deus e a minha família é abençoada por Deus. Você tem uma família linda e maravilhosa que o Papai do Céu deu? Então cuide, ame com todo carinho. E agora nós vamos orar por ela. Vamos lá? Querido Deus, nós te agradecemos pela tua presença, por estar aqui mais uma vez, Senhor, diante de ti, iniciando essa aula. Ó Jesus, que essa aula seja uma aula maravilhosa, que através da tua palavra nós possamos entender o teu querer, as tuas promessas e que essa palavra, Senhor, venha frutificar no coração de cada criança nessa manhã. Ó Deus, vai nos hospitais, vai aonde as pessoas estão precisando, Senhor, de uma cura, de libertação e de salvação, papai. Que nessa hora, Pai, todas as portas, todas as correntes venham ser quebradas nesse momento, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém, né, crianças? E hoje a aula está maravilhosa. Vamos aprender, crianças, sabe o quê? Que Jesus chamou seus amigos. Isso, seus ajudantes. Porque, acima de tudo, crianças, os seus discípulos eram também amigos de Jesus. E você quer ser amigo de Jesus também? Nós somos amigos de Jesus, não é verdade? Então vamos lá. A tia Simone vai pedir que vocês peguem neste momento a Bíblia de vocês. Pegaram a Bíblia? E agora nós vamos abrir no livro aonde vai estar essa história de hoje. Muito bem, tia. E sabe aonde vai estar sabe aonde que vai estar essa história? No livro de Marcos. Todo mundo já sabe como abrir a Bíblia, né? Alguém aí não sabe? Quais são os passos, tia? Livro, capítulo e versículo. Vamos de novo? Livro, capítulo e versículo. Vamos para o livro? Livro de Marcos, capítulo 1 e versículo. Qual é o versículo? Qual é o versículo? 14. Vamos lá? E vamos todos ler o título, como a tia Simone agora há pouco leu com vocês, né, na revista, mas a tia vai mostrar o que está na Bíblia, na palavra de Deus. Então, olha lá, crianças, na Bíblia da tia Simone está assim, ó. Vocação dos primeiros apóstolos. Deixa a tia pôr bem pertinho aqui. Vocação dos primeiros apóstolos. Vocação, o que é vocação, tia? Vocação é chamado, crianças. É um chamado, né? Jesus chamou, né? Chamar. Então, foram chamados os primeiros apóstolos. Isso mesmo.
Chamado, tia, o que quer dizer? É quando alguém chama alguém a fazer alguma coisa. Deixa eu dar um exemplo. A tia Simone chamou o Pedro para ser o meu ajudante. Tia, hoje eu vou ser o ajudante da tia Simone. Então, eu estou chamando a ele fazer uma tarefa. Assim, crianças, foi com Jesus. Jesus, ele chamou os primeiros apóstolos para trabalhar. Isso mesmo, crianças, para trabalhar com ele. Vocês acham que Jesus ia fazer tudo sozinho? Vocês acham que Jesus poderia fazer todas aquelas coisas maravilhosas, prodígios, né, que ele fazia sozinho? E pregar a palavra ao mundo inteiro sozinho? Não, né, crianças? Ele necessitava de ajudantes. Isso mesmo. E ajudantes, crianças, que pregue o evangelho, né? Que espalhe as boas novas, assim como Jesus espalhava, falava, né? Anunciava. Então, depois que Jesus, crianças, foi batizado por João Batista, ele começou o seu ministério, pregando, anunciando as boas novas, né? E por onde Jesus passava, crianças, ele dizia assim: arrependam, arrependam. E dizia assim: as boas novas, né, está chegando, né, pessoal, né, arrependam-se, né, arrependam dos seus pecados, né, olha que coisa mais linda. E Jesus, ele andava por toda parte, por todo mundo, por cidades, né, não tinha barreira para ele, né, onde precisava ir para curar, ele ia e curava, né. Então, quando ele começou a pregar a palavra de Deus, né, falar do amor de Jesus, né, por onde ele passava, crianças, ele dizia a todos, né, chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados, né, e creiam no Evangelho. Ou seja, arrependam-se dos seus pecados. Ele falava que era para as pessoas se arrependerem daquelas coisas feias que faziam, né? Mentir, roubar, né? Falar palavrões, né? Matar, entendeu? Então, todas essas coisas as pessoas tinham que se arrepender e parar de fazer o que elas estavam fazendo. E se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, né, crianças? Crer em Deus, né? E que ele era a porta da salvação também. Então, crianças, ele falava para todo o mundo, né? Eram todas essas coisas que Jesus falava. Mas, crianças, quando ele estava passando por um rio que chamava o Rio da Galileia, né? Que era o lugar ali onde ele sempre andava e passava, né? Anunciando a palavra. E neste lugar, ele encontrou 2 homens, crianças. Olha lá, ele encontrou 2 homens, ó. Quando Jesus estava passando pelo lago da Galileia, né, Jesus viu Simão e André, 2 pescadores que estavam trabalhando. Eles acostumavam a sair bem cedo com os seus barcos, né, e voltavam trazendo muitos peixes, crianças. Eram o meio de ganho deles. Eles sobreviviam daquele trabalho. Ou seja, era um trabalho de todo dia, não é? A mamãe e o papai, quando saem para trabalhar, eles não saem todos os dias bem cedinho e voltam trazendo dinheirinho, comidinha, presentinhos? Então, naquela época, os pescadores também eram um meio de trabalho deles. E eles saíam todo dia de suas casas, pegavam os seus barcos, suas redes e iam para o mar pescar. Então, Jesus, quando passava por perto, ele avistou 2 homens. Um era Simão
e o outro era André. Esses dois crianças foram os primeiros discípulos a ser chamados por Jesus. E Jesus, quando viu eles, crianças, ele olhou e disse assim: venham comigo, ensinarei a vocês a pescar gente. Ou seja, crianças, eles não iriam ser mais pescador, né, de peixes, mas sim de almas, peixes. Mas peraí, tia, eu não entendi. Pescar gente? Então quer dizer que as pessoas iam entrar lá dentro do lago né, iam pescar as pessoas? Não, crianças. Pescar gente, o que significaria? Chamar as pessoas para o evangelho de Jesus. Isso mesmo. Falar da palavra de Deus, né? Dizer do amor do Pai às pessoas. Então, foi isso que Jesus quis dizer. Venham comigo, ensinarei a vocês a pescar gente. Olha que coisa mais linda. E aí, crianças, os pescadores, eles olharam para Jesus, né? Eles olharam para Jesus e ficaram, né, olhando, né, e dizendo: meu Deus, vamos fazer algo diferente do que nós fazemos, né, do que estamos acostumados a fazer, né, crianças? Então, Jesus, ele conversou bastante com os dois discípulos, né? Porque era um trabalho, crianças, que parecia ser fácil, mas não era não. Porque você convencer outras pessoas, né, do amor de Deus, sobre Jesus, não é uma tarefa muito fácil. Então exigiria, crianças, muita fé, né, muita obediência, né, que talvez eles não teriam, né? E eles iriam ter que se acostumar a uma nova rotina. Ou seja, eles iam ser pescadores de pessoas. Chamado, né, crianças, como a tia Simone havia explicado no comecinho do vídeo para vocês. Que é o chamado, né? O chamado para fazer novas tarefas, né? Novas coisas, tipo mudar. Ao invés de eles pescarem peixes, eles vão pregar a palavra de Deus, que é linda, que é santa, que é pura e é verdadeira, né, crianças? Simão e André já conheciam a mensagem de João Batista e acreditavam que Deus enviaria o Salvador. Quando conversaram com Jesus, tiveram a certeza, crianças, que ele era o Filho de Deus. E foram contar isso a todas as outras pessoas, e inclusive aos outros discípulos que Jesus ainda iria chamar, né? Então, crianças, a mensagem é poderosa, né? O trabalho do Senhor Jesus é gratificante e é importante, né? Cada um com o seu dom, claro, né? Uns que gostam de falar, outros que gostam de cantar, né? Então, todos eles tiveram aí um trabalho, né? Junto ao Senhor Jesus. Então, vamos aqui ver quem eram esses 12 discípulos, sendo que eram 12 crianças, ó, 10 mais 2. Vamos contar? Ó, aqui estão os 12 discípulos, contando com André e Simão lá, tá? 12. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso mesmo, 12, 6 aqui, 3, 6 aqui e 6 aqui. 12 discípulos. Agora vamos falar o nome de cada um deles, crianças. Vamos lá? Primeiro lá, Tiago, João, André, tá? André não, Pedro. Aí vem André, tá? Mateus e Felipe. Agora os de baixo. Simão Zelotes, ó. Simão Zelotes, Judas Iscariotes, Judas, filho de Tiago, né, que tem 2 Judas,
Tiago, filho de Alfeu, Bartolomeu e Tomé. Muito bem. E aqui Jesus, né? Então, esses foram os 12 discípulos e cada um crianças com, né, o seu trabalho, né, de falar a palavra, de espalhar o amor, né, de Deus, né, junto com Jesus. E Jesus é assim, né, crianças? Ele, ele nos chama a cada dia para fazer novas tarefas, né? Jesus nos chama a trabalhar. Então, crianças, todo esse trabalho, né, que o Senhor, né, nos dá, ele exige dedicação, crianças. Dedicação, obediência. A tia vai dizer aqui novamente, né? Toda a lição. Vocês estão vendo que essa lição desse trimestre todo ele vem falando do nosso amigo, que é o nosso amigo Jesus. Mas sempre, crianças, vamos invocar a obediência, né? Ela é o começo de tudo, porque quando obedecemos, o Senhor se alegra, não é verdade? Então, todo esse trabalho, criança, exige obediência, exige esforço, né? Nós temos que, porque não é fácil, né? Não é fácil a gente pregar a palavra de Deus, mas é gratificante, né? Porque é um trabalho, né, de amor. E tem muitas pessoas que fazem desse trabalho um amor, né, crianças? São aqueles que vão muito longe. Vocês já imaginaram se não houvesse pessoas que falassem da palavra de Deus, como o mundo seria, crianças? O mundo seria assim, ó, triste. Aliás, o mundo está triste, né? E cada vez o Senhor Jesus chama mais e mais trabalhadores, né, para fazer com que o mundo não fique assim, né, sem conhecer Jesus. Vocês sabiam, crianças, que neste mundo aqui, ó, triste, existem lugares que pessoas não conhecem Jesus, não conhecem a Deus? Isso, e Jesus está precisando chamar mais pessoas para falar a palavra dele, né? Assim como chamou os 12 discípulos também, né? Então, para que o mundo não fique assim triste, crianças, ó, devemos fazer a obra do Senhor Jesus, né? O chamado para que ele fique assim, ó, feliz, para que ele fique assim. Então, quando nós recebemos um chamado de Deus para trabalhar, né, na sua seara, nós levamos, né, para as pessoas que não conhecem Jesus, o céu, né? O céu, criança, o céu é onde eu quero morar. O céu vai ser um lugar lindo, com ruas de ouro, e é nisso que as pessoas que vão falar a palavra de Jesus devem mencionar as outras pessoas, que o céu é lindo. Mas também lá, criança, não vai haver pecado, porque o céu não entra pecado, né? E o pecado, ele destrói o mundo e deixa que o mundo fique assim, um mundo triste, feio, não é verdade? Mas o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado, através da conversão e através do confessar, né? O sangue de Jesus, ele é lavado, ele é limpo, né? E o diabo é expulso, ou seja, a pessoa que vai pregar a palavra ao mundo deve anunciar que o sangue de Jesus, ele purifica de todo o pecado, né, crianças? E que ele fique um mundo limpinho e que muitas pessoas conheçam a Deus, ele vai ficar assim, ó, branquinho, não é verdade? E aí, crianças, todas as pessoas vão poder crescer que nem essa cor aqui, ó, verdinho, não é verdade? Crescer no conhecimento da palavra, né? No conhecimento de Deus, né? No amor de Deus, elas vão estar assim. Então, toda pessoa que é chamado, que tem um chamado por Deus, que nem os discípulos, crianças, vão pregar a palavra no mundo.
né? E para que o mundo seja um mundo mais feliz, crianças, Jesus precisa de nós. Jesus precisa de você para falar a palavra de Deus, para espalhar o amor de Deus. Não é verdade? Então, nós vamos falar no nosso versículo bíblico, que está lá em Marcos também, né? No capítulo 1 e no versículo, aliás, no 1 Coríntios, desculpa, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. E está assim, ó. Cristo, o nosso Cordeiro. Ai, meu Deus do céu. Desculpa, crianças, a tia estava lendo a lição de número 11 e a lição de número 10, tá? Perdão. Livro de Marcos, capítulo 1, versículo 17. E lá está assim, ó. Venham comigo, que eu ensinarei a vocês a pescar gente. Vamos ler de novo? Venham comigo, porque eu ensinarei a vocês a pescar gente. Marcos, olha lá, Marcos, capítulo 1, Marcos, capítulo 1, versículo 17. E foi mais um fim de uma aula, crianças, enfim, né? Tava tão bom, tava tão gostosa essa aula e nós aprendemos como é gostoso ter um chamado, não é verdade? Que é assim, crianças, quando Jesus nos chama, ele nos chama para trabalhar, pregar a palavra, não é verdade? Então, vamos ler lá o que aprendemos hoje, tá? O que nós aprendemos hoje? Como amigo de Jesus, também devemos ser pescadores de gente, falando do amor de Deus às outras pessoas. Um pescador de gente precisa ter dedicação e deve estar atento para não perder a oportunidade de falar de Jesus, seja com o vizinho, com um coleguinha da escola ou familiar. Você pode fazer e compartilhar muitas coisas de Deus às outras pessoas, sendo um amigo de Deus também. Então, todos nós somos amigos de Deus e recebemos um grande chamado de Jesus. Amém, crianças? Que vocês tenham um domingo maravilhoso na presença do Senhor Jesus e que guarde sempre, sempre, sempre essas palavras. Jesus precisa de amigos para levar a palavra de Deus. Amém?